Nosso Deus é como tu és, sondas as mentes, vês o coração, sabes onde pisam nossos pés, todo motivo e toda intenção. Mesmo me deito pra dormir, lês teu pensamento ao despertar, ainda nem falei, já estás a ouvir. Quem sou eu, meu Deus, te alcançar? Como fugirei, Senhor, ou me esconderei? Como achar-me ausente, Pai onipresente? Se eu tomasse as asas da manhã, nelas fugiam para além do mar, falsa fuga e esperança vã. tu estarás aonde quer que eu vá. Subisse ao alto rumo ao céu, ao descer se afunda a depressão, mergulha-se em desespero e fel. Jesus lhe sustenta a tua mão. Como fugirei do Senhor, ou me esconderei? Como achar-me ausente de ti, Pai onipresente? Pa, 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 Se eu subisse ao alto rumo ao céu, ou descesse ao fundo a depressão, mergulhasse em desespero e fel, Jesus me sustenta pela mão. Como fugirei, Senhor, ou me esconderei? Como achar-me ausente de ti, Pai onipresente? Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez louvando ao Senhor. Antes de compartilhar o texto desta noite, eu gostaria de fazer um convite a toda a igreja. No dia 20... como melhorou aí. No dia 22 de abril, nós estaremos tendo uma cantata de Páscoa feita pelos jovens e adolescentes, pelo Interligados. E essa cantata de Páscoa, ela vai acontecer aqui, vai ser uma segunda-feira. Nós não vamos ter o culto dos jovens no dia 23, vai ser no dia 22, numa segunda-feira, onde o Interligados estará realizando essa cantata de Páscoa. E toda a igreja está convidada para estar conosco, está trazendo visitantes. Com certeza os jovens e adolescentes estarão aqui, mas nós queremos estender, em nome da Liga Jovem e da Liga Teen, este convite a toda a igreja. E o nome do musical é Foi por Mim.
Não percam, vai ser uma segunda-feira, estejam todos aqui conosco. Eu tenho certeza que será um momento abençoador para as nossas vidas. Quero aproveitar também e avisar aos jovens que próxima terça nós não teremos culto. O culto acontecerá no sábado de ontem a 8, dia 13, se não me engano. Dia 13, em virtude de atender aos nossos jovens que durante a semana estudam. Então, uma vez por mês, o culto acontecerá no sábado para prestigiarmos os jovens que estudam à noite, que trabalham à noite durante a semana. E reforçando o aviso do irmão Alpeno, amanhã nós teremos o culto dos adolescentes da Liga Teen e teremos paralelo à Liga Teen a reunião com os pais, que acontecerá no auditório do CBI, do Colégio Batista, ok? Então, às 19h30, estejam conosco. Como o irmão Alpeno colocou, o número de suicídios, principalmente entre adolescentes, tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo. Então, como pais, abram os olhos para isso e convidem também familiares, quem você quiser convidar para estar conosco amanhã. Teremos a nossa querida psicóloga Vanessinha, vai estar falando amanhã aos pais, e os adolescentes estarão no culto lá no templo, no seu horário normal, ok? Quero convidar todos a se colocarem de pé. E lembrando também que nosso pastor Geraldo está viajando, foi a Belo Horizonte, mas amanhã já estará de volta, já estará conosco. Vamos estar orando por esse tempo dele lá e pelo seu retorno com o seu primogênito, Daniel, estará voltando com ele amanhã. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versículos 1 ao 11. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Ok, espero. Enquanto você está abrindo, quero saudar também a todos que nos acompanham através do Facebook, das redes sociais. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Ficamos felizes por você nos acompanhar aí no seu lar, mas aguardamos você aqui também, presente conosco. Veja se tem alguém sem a Bíblia aí do seu lado e compartilhe a palavra com essa pessoa, ou se você abriu, ou se você acessou aí a Bíblia, compartilhe. Esse cheiro de churrasco tá indo fundo, queridos. É tentador. Não vamos cair na carne, pelo menos agora não. Daqui a pouco. Leiamos a palavra do Senhor que diz: Mas ele seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã bem cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. Então os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que acusar Jesus. Porém, Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e lhes disse: Quem entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e aquela mulher. Levantando-se e não vendo mais ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno.
vá e não peques mais. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós glorificamos Teu nome, Te bendizemos, Senhor, e Te exaltamos. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, ela possa fluir nesta noite e que ela possa penetrar aos nossos corações, Senhor, nesta noite, e que saiamos daqui, Senhor, constrangidos, na certeza de que precisamos nos tornar pessoas melhores, arrependidas dos nossos pecados, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, quando olhamos essa cena, não imaginamos a riqueza de aprendizados que temos aqui. Essa passagem, este encontro de Jesus com esta mulher, é um convite a um olhar introspectivo, a uma reflexão própria. É um convite ao reconhecimento do pecado e dos males que ele pode causar. Mas também é um momento em que a graça e o amor do Senhor se encontram em uma mesma esquina. Ao analisarmos essa cena, nós encontramos ali os escribas, que eram os doutores da lei, os mestres, ou seja, homens especializados no estudo e na explicação da lei ou da Torá. Ali também estão os fariseus. O texto diz que vieram os escribas e os fariseus e jogaram aquela mulher aos pés de Jesus. Os fariseus eram homens separados, que distinguiam-se pelos esforços extraordinários de observarem plenamente a lei mosaica. Ali estava uma mulher pega no ato, pega em flagrante adultério, e que deveria, pela lei, ser morta. Ali também estava Jesus. Neste cenário estava o Mestre, estava o Senhor, aquele que não poderia deixar de cumprir a lei, de fazer valer a lei, mas que também não poderia condenar aquela mulher à morte, e ao mesmo tempo cumprindo a lei romana. Além deles estavam ali o povo, e por que não chamá-los de plateia, esperando o que iria acontecer. E eu fico imaginando a cena e aquele povo todo ali, porque eles diziam: se ele mandar apedrejá-la e matá-la, ele está cumprindo a lei, ele está resguardado pela lei. Mas eles também diziam: se ele mandar apedrejar e matá-la, como pode? Porque ele prega o amor, o arrependimento e a vida. Vai contra os seus próprios ensinamentos. E diante deste relato, queridos, eu quero nos convidar a olhar as condições de cada um nesse cenário. Primeiro, daquela mulher. Aquela mulher, ela aproveita a festa dos tabernáculos. Em Israel, esta festa também é chamada de Sukkot, ou festa das cabanas. Outros nomes, como a festa de tabernáculos ou a festa da colheita, pois ela acontecia no período do outono e ali realizavam várias colheitas no país. É uma das 3 festas em que o povo peregrinava até o templo em Jerusalém. Uma das 3 mais importantes, junto com Pentecostes e a Páscoa. E aquela mulher aproveita justamente este momento onde todos estão distraídos, onde todos estão voltados para o momento da celebração e da festa em Jerusalém para pecar.
A festa já estava chegando ao fim e ela aproveita toda aquela multidão para dar vazão aos seus desejos e cair em pecado. Um outro detalhe a seu respeito é que ela era casada. A palavra usada aqui para adultério é moikeia, que descreve uma relação extraconjugal. E naquele momento, naquele dia, aquela mulher comete 3 erros gravíssimos. Primeiro, ela viola os seus votos conjugais. Ela quebra aquilo que um dia foi prometido ao seu esposo para o resto da sua vida. Em segundo lugar, aquela mulher, ela fere a lei de Deus. Ela vai contra a lei de Deus. Em terceiro lugar, ela não cumpre o 7º mandamento. O adultério, ele era considerado um dos mais terríveis pecados na concepção dos judeus. E ela foi flagrada no ato de seu pecado. Ela não tinha desculpas. Ela não tinha como fugir. Ela havia cometido um pecado passível de morte, como está escrito lá em Levíticos 20:10, que diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Era a lei. E dava respaldo para isso, para que aquela mulher fosse apedrejada. Mas percebam um detalhe, que a lei está dizendo que não só ela deveria estar ali, mas que também o homem deveria estar ali e ser apedrejado. O texto, ele não traz o porquê daquele homem não estar presente na cena, do porquê ele foi protegido, mas de alguma forma ele foi protegido e ele não estava ali, talvez por uma sociedade machista e preconceituosa daquela época. O homem não é colocado nesse cenário também para ser apedrejado. E ali estava só aquela mulher. No tribunal dos religiosos, ela é acusada. No tribunal da opinião pública, ela é condenada. Ela era a própria figura da miséria humana naquele momento. Então foi humilhada publicamente, arrastada. E a força dos seus acusadores não a trataram com dignidade. Aquela mulher foi exposta em público, ela foi esmagada emocionalmente, ela foi ultrajada na alma. Não pensem que alguém convidou aquela mulher para se retirar do local onde ela estava. Alguns estudiosos dizem que do jeito que ela estava, ela foi apanhada pelos seus cabelos, do jeito em que ela estava. E ela foi arrastada pelas ruas até os pés de Jesus e jogada nos pés de Jesus, do jeito que ela estava. Alguns comentaristas dizem que quando Jesus abaixa e começa a escrever, e ninguém sabe até hoje o porquê ele fez isso, e o que ele escreveu, foi para justamente tirar a atenção, tirar os olhos do povo daquela mulher e voltar para ele, para que de alguma forma ela pudesse se recompor. Ela pudesse, talvez com um lençol em mãos, ou com alguma capa, ou com alguma coisa. Aquela mulher estava com seus cabelos soltos, e cabelo solto significava ser uma mulher indigna. Então, um ato de amor e de carinho de Jesus para com aquela mulher. Ele começa a escrever. E quando todos olham para ele, ela tem a oportunidade de poder se recompor. A segunda condição ali naquele lugar era dos acusadores de Jesus, daquela mulher.
Os acusadores já tinham tentado de tudo para prender e para matar Jesus. No capítulo anterior, os guardas que tinham estado com Jesus, eles ficam maravilhados com as palavras de Jesus, então eles não teriam arma melhor para acusar Jesus do que as suas próprias palavras. E tanto os fariseus quanto os escribas, eles ficavam tentando pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Eles esperavam que Jesus tropeçasse nas suas próprias palavras em algum momento, e em todo o tempo eles tentavam Jesus nisso. Quando eles pegam uma moeda e eles... procurei uma moeda aqui no bolso, não achei uma moeda. E eles perguntam: a quem pertence esta moeda? Eles esperavam um tropeço de Jesus ali naquele momento. Aqueles homens colocavam sempre Jesus à prova para ver se em suas próprias palavras ele cairia em algum erro, se ele cometeria alguma falha. E para eles não seria a melhor oportunidade de poder condenar Jesus. Então eles levam aquela mulher até os pés de Jesus, já com o estatuto na mão. Percebam que quem leva aquela mulher aos pés de Jesus não era o povo comum. Quem leva aquela mulher aos pés de Jesus eram homens que conheciam a lei, estudiosos da lei, e que sabiam que a lei os protegia para tal ato. Eles conheciam a lei de Moisés, que mandava apedrejar aquela mulher. Não era qualquer pessoa que estava ali jogando aquela mulher aos pés de Jesus, mas eram os conhecedores da palavra de Deus. Eles colocam Jesus como o juiz daquele caso. E eu destaco aqui algumas atitudes daqueles homens. Primeiro, aqueles homens foram maquiavélicos. Aqueles homens não estavam preocupados com o zelo da lei, não. Eles não estavam preocupados em fazer justiça, que a justiça se cumprisse, ou por paixão pela pureza e pela santidade, de forma alguma. Muito menos indignados contra aquele pecado. Eles, na verdade, queriam confundir Jesus para que em suas palavras encontrasse a oportunidade de prendê-lo. Charles Haley, comentando essa passagem, ele diz que provavelmente foram os fariseus e os escribas que armaram toda aquela cena, que fizeram com que todo aquele momento acontecesse para pegarem Jesus num ato falho. Eles maquinaram. Eles não estavam preocupados com o zelo da lei, com o amor ao próximo. Eles não pensaram em momento algum: e se fosse um de nós no lugar deles? Eles maquinaram aquele mal. Uma outra atitude é que eles queriam matar Jesus. Eles tentam jogar Jesus contra a lei de Moisés. Eles tentaram jogar Jesus contra a lei romana e jogar Jesus contra o povo. O caráter deles se revela através dos meios que usavam para atingirem os seus objetivos. Eles eram pessoas hipócritas nos seus discursos. Seus discursos diziam uma coisa, mas as suas ações e as suas atitudes diziam outra. Não era condizente as suas palavras com as suas atitudes. Sabe por quê? Porque quando eles são confrontados por Jesus, cada um sai dali. Quando Jesus olha para eles e diz assim: façam o seguinte, olhem para dentro de vocês, e quando vocês mergulharem dentro de vocês, se vocês não encontrarem pecado algum, então lancem a primeira pedra.
Atirem a primeira pedra nessa mulher. Façam esse autoexame. Alguns anos atrás, eu presenciei numa igreja uma cena em uma sessão em que um caso de gravidez na igreja de uma jovem, ela teve que ir à frente, ela teve que se expor e pediu perdão à igreja, e ainda assim ela foi eliminada do rol de membros. 15 anos depois, nesta mesma igreja, os filhos de uma família muito conhecida e muito tradicional na igreja, namorando, engravidam. É feita uma carta muito bonita pelos pais. Os dois jovens não foram lá à frente, a carta foi lida. Então foi votado na sessão para que eles não fossem eliminados, fossem perdoados e continuassem como membros. E tratados pela igreja. E eu penso que deve ser assim. Mas naquele dia, 15 anos depois, estava ali o pai daquela jovem que há 15 anos atrás havia sido excluída. E ele levanta a mão e ele pede a oportunidade naquela sessão. E ele olha para aquela igreja e ele diz assim: eu queria fazer uma pergunta. Por que que há 15 anos atrás, neste mesmo auditório, nesta mesma igreja, numa sessão de quarta-feira como esta, minha filha foi à frente, ela não leu uma carta, ela falou, ela pediu perdão e ela foi excluída do rol de membros desta igreja? E por que que hoje está sendo feito diferente? Ele disse: eu não estou achando errado o que está acontecendo hoje, mas o que eu estou falando é o que aconteceu com a minha filha há 15 anos atrás. Precisamos olhar para dentro de nós, olhar para os nossos próprios pecados, porque às vezes nós só apontamos os dedos, nós condenamos o outro, e Jesus está dizendo: pare um pouco, olhe para dentro de você. Tem uma música que nós cantamos que diz assim: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Eu gosto mais da versão que diz: porque muito que há dentro de mim. Sabe por quê? Porque todos nós temos algo para melhorar. Todos nós pecamos, todos nós falhamos e precisamos olhar para o outro com o mesmo olhar de misericórdia que queremos que os outros nos olhem. Aqueles homens, a terceira atitude deles é que eles não se importavam com a vida dela. A conduta deles foi maliciosa. Eles não estavam nem aí se aquela mulher seria apedrejada, se ela seria morta. A preocupação deles era de pegar Jesus em uma falha e ter do que acusá-lo. Eles queriam eliminá-la como um copo descartável. Eles queriam simplesmente jogá-la fora. E sabe o que eles fazem, queridos? Eles evocam a lei. Eles chegam diante de Jesus e eles dizem: Senhor, mestre, está escrito na lei mosaica. Eles evocam a lei para que aquela mulher seja condenada. Além de quererem, como diz o ditado popular,
Eles queriam matar 2 coelhos com a cajadada só. Condenar a mulher que foi pega em prostituição e levar Jesus preso. Mas Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhecia os corações das pessoas que estavam ali. E se tem uma coisa que Jesus é mestre, é em conhecer cada um de nós melhor que nós mesmos. A Bíblia diz que quando um paralítico, lá em Cafarnaum, é descido pelo teto e é colocado na presença dele, e ele olha e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens, eles começam a pensar: como assim? Quem é ele para perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar. Eles não falam, eles pensam. E Jesus diz: por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Jesus fala: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, meu jovem, pega o teu leito e anda. E aquele rapaz sai andando. Quando eles começam a falar no seu coração, e Jesus sabia o que tinha no coração daqueles homens. Qual era a motivação do coração daqueles homens? Da mesma forma que Jesus sabia qual era a motivação do coração daquele povo que estava com pedras nas mãos, prontas para atirar naquela mulher. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. A terceira condição ali naquele lugar é a condição de Jesus, que exerceu de misericórdia para com aquela vida, que mostrou que a vida é o mais importante, que mostrou que precisamos ter cuidado ao julgar os outros e nos tornarmos juízes das pessoas, que não devemos julgar para não sermos julgados. A palavra de Deus diz lá em Mateus, e Jesus falando: olha, antes de tirar o cisco ou o argueiro do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. O argueiro era considerado a menor partícula, era um trocinho muito pequenininho para os judeus. Já a trave era aquela madeira colocada no carro de boi entre 2 animais, aquele pedaço de madeira gigante. Sabe o que Jesus está falando? Tira a trave do teu olho, para depois você ir lá e falar do cisco que está no olho do teu irmão. Sabe o que Jesus faz, queridos? Naquele momento, Jesus traz luz. Jesus traz luz aos pecados de todos ali naquele momento. No grego, a palavra sem pecados, anarmatetos, significa não só sem pecados, mas também sem o desejo de pecar. Então, ainda que ali, entre eles, não houvesse alguém que estivesse pecando em momentos de pecado, a palavra que Jesus diz, o sem pecar, ele está dizendo que também não tenha na mente a intenção de pecar. E aí, com as palavras, Jesus coloca uma faca no pescoço daquele povo. Jesus os coloca sobre a parede, encostados na parede. Jesus confronta os seus pecados, e isso foi crucial para que eles pudessem largar aquelas pedras. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Com isso, Jesus não deixa de cumprir a lei. Jesus expõe a gravidade daquele pecado, mas Ele ama o pecador para restaurá-lo. Ele nos ensina 3 verdades profundas ali. A primeira verdade é que a lei é santa e ela não pode ser descumprida.
A segunda verdade é que o pecado é maligno, e ele traz consequências desde a sua essência. Lá no céu, quando Lúcifer quis ser igual a Deus, quando ele invejou e pecou, desde a sua essência aqui na terra, quando Eva e Adão pecaram, isso trouxe consequências para toda a humanidade. Isso significa que quando nós pecamos, quando nós erramos, tem sim consequências. Deus sempre vai nos amar, mas tenha cuidado com o pecado, porque Deus nunca vai ser conivente com o nosso pecado. Uma outra coisa que Jesus nos ensina é que o seu amor pelos pecadores é infinito. O seu amor e o seu perdão não têm fim. Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Algumas vezes, algumas pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já disseram assim: ah, pastor, justificando os seus pecados. Quem não tem pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. E uma vez um cidadão que conversou comigo assim, eu disse a ele: mas você sabe quem disse isso? Ele disse: sei, foi Jesus. Eu falei: você sabe em que contexto Jesus disse isso? Ele falou: não sei. Eu falei: você sabe para quem Jesus falou isso? Ele disse: não sei. Você sabe o que aconteceu depois disso? Ele disse: também não sei. Eu falei: então você está pegando uma frase solta para se defender, rapaz? Tome vergonha. Vai estudar a palavra, vai ler a Bíblia, vai conhecer esse texto e o seu contexto. Porque percebam só, Jesus diz: aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Mas quando ele está ali no chão com aquela mulher, e eles se levantam, eles olham, e ele pergunta: mulher, cadê a turma? Cadê o pessoal que estava aqui com as pedras? Ela disse: não sei, Senhor. Eles não te acusam mais? E ela disse: não. Ele disse: eu também não te acuso. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, queridos. Mas sabe o que ele diz depois? Agora vá e não peques mais. Vá e não cometas mais este erro, não cometas mais este pecado, se arrependa. E muitas pessoas ficam usando: ah, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ah, a carne é fraca. Ah, querido, a carne pode até ser fraca, mas o espírito é forte, porque a palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. A carne é fraca, sabe por que a carne é fraca? Porque nós não temos alimentado o espírito. A carne é fraca porque nós não temos orado, porque não temos dobrado mais os nossos joelhos como deveríamos fazer, porque não temos ido mais à presença de Deus como deveríamos fazer, porque não temos colocado mais os nossos corações e as nossas vidas nos pés de Jesus, no altar do Senhor. Por isso que a carne é fraca, porque ao invés de alimentar o espírito, nós passamos o tempo todo alimentando a carne. E aquele que você alimentar mais, será o vencedor dentro de você. Romanos capítulo 8, amanhã, adolescentes. Aquele que você alimentar mais, será o seu vencedor. É bem verdade que Jesus tratou aquela mulher com respeito. Ele fez com que a sua dignidade fosse restaurada, mas não deixou de confrontá-la, de mostrar que ela estava errada. Jesus falou àquela mulher: você pode ir, mas não volte mais a ter aquela vida, não cometa mais aquele erro. O John MacArthur, ele diz: o perdão não é um salvo-conduto para que você volte a pecar. Às vezes nós vivemos uma vida de pecado e remorso, pecado e remorso, pecado e remorso, pecado e remorso.
Jesus nos chama a ter uma vida de pecado e arrependimento. Pecado e arrependimento. Não é que você vai se tornar a pessoa mais santa do mundo, que você não vai errar mais, que você não vai mais pecar. O que a palavra de Deus espera e o que Deus espera de cada um de nós é que quando pequemos, nós nos arrependamos dos nossos pecados e não cometemos mais os mesmos pecados. Que não seja uma vida de pecado e remorso, queridos. Vivemos em tempos em que o homem não reconhece mais seus pecados. Não reconhece mais que é preciso uma mudança, que é preciso uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Existem muitas pessoas que dizem ter Jesus no coração, mas que as suas atitudes não demonstram isso. Jesus olha para aquela mulher e ele chama aquela mulher ao arrependimento. O que Jesus está falando nesta noite para nós, para cada um de nós: arrependa-se. E não importa onde você caiu, não importa em que área você caiu, o Senhor te levantará. O Senhor te levantará. Não coloquemos as nossas vidas à mercê do mundo. Em 1 João 2, 15 a 17, a palavra de Deus diz: vocês não devem amar o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Voltemos os nossos corações para o Senhor. Com a história e com o encontro de Jesus com esta mulher, eu aprendo algumas verdades para as nossas vidas. De que por maior que seja o lamaçal de pecado que nos encontremos, Jesus pode nos tirar de lá. De que por maiores que sejam as acusações que Satanás lancem contra nós, nós temos um fiel advogado. Alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu aprendo que se nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e nos lançarmos aos pés do Senhor, Ele endireitará as nossas veredas e nos guiará por águas tranquilas, por novos caminhos, querido. O amor do Senhor pode te alcançar onde você está. O amor do Senhor pode te alcançar onde você estiver. Porque esse amor transforma verdadeiramente o homem. Eu costumo dizer que ninguém, Liélia, é mais a mesma pessoa quando se encontra com Jesus. Ninguém é mais o mesmo, porque o amor de Jesus, Ele nos alcança e Ele nos transforma. O amor de Jesus nos transforma. A palavra de Deus diz que pessoas que se encontraram com Jesus, que estavam com as suas vidas destruídas, elas encontram com Jesus e elas experimentam uma transformação verdadeira e genuína. A palavra de Deus fala de um homem pequeno, um ladrão, que roubava o seu povo, e Jesus disse: olha, hoje eu vou almoçar na sua casa, hoje eu vou sentar à sua mesa. E quando Jesus senta à mesa daquele homem, ali há arrependimento, e Jesus disse: a salvação chegou a esta casa. Uma mulher, como conversamos aqui há 15 dias atrás, de um fluxo de sangue há 12 anos, ela se encontra com Jesus e ela é curada. Um doutor da lei,
que procura Jesus na madrugada, e aquele homem tem seu coração restaurado e curado. Ninguém é mais a mesma pessoa quando se encontra com Jesus. Ninguém é mais o mesmo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante, a curvar a sua cabeça. Eu quero dizer para você nesta noite que o amor do Senhor é maior que o seu pecado. Eu quero dizer para você nesta noite que, por mais sujos que os nossos pecados nos deixem, o sangue de Jesus pode nos lavar e nos tornar mais alvos do que a neve. De que o amor de Jesus pode te alcançar aí onde você está. Por isso, querido, não hesite. Se até hoje você não fez uma entrega verdadeira e genuína ao Senhor Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer experimentar essa transformação que só o amor de Jesus pode nos proporcionar, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você deseja fazer isso nesta noite, eu queria que você desse um sinal com uma de suas mãos, onde você está. Alguém entre nós que gostaria nesta noite, toda a igreja está orando e intercedendo. Eu já frequento a igreja há muito tempo, eu sou um amigo do Evangelho. Deixa eu te falar, muita gente rodeava Jesus e se achavam até amigos dele, mas não aceitavam as suas palavras. Mas quando eram confrontados, quando Jesus dizia para eles: agora não peques mais, Jesus mexia no calo deles, e eles saíam da presença de Jesus. Se a palavra do Senhor nesta noite mexeu com você, e você quer entregar a sua vida a Jesus, aí onde você está, levante uma de suas mãos, para que possamos orar com você. Aleluia. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pelo alcance do Teu amor. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu favor. Muito obrigado porque nós fomos alcançados, Senhor, nós fomos encontrados por Ti, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá todos os dias a oportunidade de nos arrependermos, de nos tornarmos servos melhores ao Senhor. Muito obrigado pela graça derramada no Calvário. Muito obrigado, porque nós podemos Te sentir, Senhor. Muito obrigado, porque assim como a vida daquela mulher foi transformada, a vida de todo aquele que se achegar a Ti também será transformada. Obrigado pela vida desse jovem, Senhor, que se entrega a Ti nesta noite, Pai. Toma-o nas Tuas mãos, e que em nome de Jesus ele possa experimentar de uma transformação que acontece não de fora para dentro, mas de dentro para fora, e que o Teu Espírito nos proporciona, Deus. Que ele seja transformado pelo poder da Tua palavra, dia após dia. Obrigado pela vida daqueles que reconhecem diante do Senhor que existem áreas nas suas vidas que precisam ser transformadas, restauradas, curadas e saradas. E a Tua palavra nesta noite para nós é: vá e não peques mais. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus,
as consolações e a comunhão do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Não saia daqui sem dar pelo menos 3 abraços em alguém.